Olha aí, gravando? Deixa eu ver. Eu nunca sei porque ele demora, entendeu? Ele fica piscando e eu não sei a hora, mas até agora, todas as vezes, já estava gravando mesmo. Então tá bom. Eu não entrei atrasado. Estamos aí no canal Garimpeiro do Bem-Estar. Esse é o episódio 5, temporada 1, e o tema de hoje é os cuidados farmacêuticos com o paciente idoso. E hoje eu estou com uma presença aí mais do que ilustre, uma presença, vamos dizer assim, iluminada, inclusive pela boa iluminação aí da conferência, que é a professora Maria Luísa. Ela é professora na nossa instituição, tem aí uma dedicação acadêmica de maneira integral, é farmacêutica graduada e tem mestrado, é mestre em farmacologia. Professora, seja bem-vinda aí para essa nossa Muito obrigada. conversa, esse nosso bate-papo. Obrigada, eu agradeço o convite. Legal, vamos entrar de cabeça no tema aí, que o momento agora, né, principalmente, ele é todo orientado aí pro idoso, não só como uma questão que se fala do grupo de risco, porque existem outras situações de pessoas com necessidades especiais que também estão nesse grupo de risco, né? Mas o que se mais tem falado é sobre o idoso. Então, esse tema acho que é bem relevante, mas para o dia a dia geral, né? Não exatamente para o problema que nós passamos de saúde, vamos dizer assim, caótica, grave no mundo agora, né? Uma atenção mais especial. Mas antes de entrar, como o nosso tema aí é cuidados farmacêuticos, eu primeiro, com um paciente idoso, eu queria entender assim, o que são exatamente cuidados farmacêuticos? Certo, então, Christian, primeiro, desejo um bom dia a todos que estão vendo o vídeo, né? Bom dia, boa tarde, não sei em que momento que vocês vão assistir. Muito obrigada pelo convite. E então vou explicar um pouquinho o que são esses cuidados farmacêuticos. Na verdade, a área da farmácia é uma área bem abrangente, né? Então, um farmacêutico ele pode estar em diferentes nichos inserido em diferentes nichos de serviço para garantir então um cuidado farmacêutico. Então, assim, o farmacêutico ele pode estar dentro do laboratório, ajudando no diagnóstico. Ele pode, e hoje em dia, né, isso está bem em alta, né? Não só o farmacêutico está no diagnóstico, existem outras profissões também que têm essa competência, mas o farmacêutico com certeza é o primeiro de todos, comparado à antiguidade, né? O farmacêutico é o primeiro de todos a estar relacionado à prática do diagnóstico, né? Os exames laboratoriais. E a gente está, então, também, classicamente, dentro dos hospitais, auxiliando toda a equipe multidisciplinar que cuida do paciente. A gente está inserido que é, acho que a maneira mais conhecida, dentro das farmácias comerciais, então, auxiliando ali no balcão da farmácia, a fazer a dispensação. Vou também dar uma explicada nos termos farmacêuticos que eu vou usar aqui na nossa palestra. E também, fora isso, a gente pode estar em indústria química, indústria de alimentos, na parte legislativa de o que entra no Brasil, o que sai do Brasil. A Anvisa é um órgão extremamente, uma área extremamente forte da farmácia, então a vigilância sanitária também está envolvida, pode ser perito criminal, pode ser muita coisa. Então, assim, de todas as em todas essas áreas da farmácia. Eu esqueci de falar, a indústria de medicamento, né? O fato de fazer mesmo medicamento. Então, em todas essas grandes áreas da farmácia, o objetivo principal é o paciente, né? Como qualquer área da saúde. A área da saúde, de maneira geral, o que a gente busca é o bem-estar do paciente, a saúde do paciente, enfim. E o farmacêutico, ele é um profissional que tudo que ele vai fazer vai ser para que o paciente tenha mais segurança, tenha maior qualidade de vida, para que ele tenha bem-estar físico e emocional. Então,
todas as ações de um farmacêutico, independente da área onde ele esteja, estão coordenadas, são feitas para que se pense em primeiro lugar no paciente, né? E depois na estratégia as melhores estratégias para que o paciente tenha mais conforto, a adesão de um tratamento, por exemplo. Então, não é só que está lá na bula que tem que seguir de um jeito a posologia que a gente tem que fazer especificamente para aquilo. Não, tem que ser um tratamento, um acompanhamento individualizado de cada paciente, e isso muitas vezes o médico vai fazer lá na hora de prescrever um medicamento, mas ele às vezes não está vendo o todo, então eu preciso saber, aquele médico é específico de uma área, e aí ele vai indicar o medicamento para hipertensão, mas a gente precisa saber de tudo, da vida toda do paciente, que horas que ele acorda, que horas que ele vai dormir, como é que é a rotina alimentar dele, que outros medicamentos que ele toma, como é que são, onde é que ele vive, quais são as condições sociais que esse paciente tem. Então, tudo isso, todo esse detalhamento de entender que paciente que eu estou lidando e o que eu posso fazer para tornar a vida dele melhor é o cuidado farmacêutico. E isso vai ser pontuado nas diferentes áreas em níveis diferentes, né? Mais ou menos isso. Não pode ser utópico, né? Tipo, você tem a posologia, vamos dizer, mas aí tem a realidade de cada indivíduo, que aí, pelo que eu entendi, aí entra uma função importante do farmacêutico, né? Porque aí exatamente. ou a clínica geral, vamos chamar assim, ela vai ter que fazer de forma geral e abrangente. Ó, esse medicamento, ele é para ser utilizado, ele é para ser manuseado dessa forma. Mas aí vai entrar nas realidades individuais, é isso aí? Exatamente, exatamente. Eu não digo que esse cuidado de ver só os detalhes da vida de cada paciente seja exclusivo farmacêutico, não é? A medicina hoje em dia, de forma geral, medicina daí inclui todas as áreas da saúde, né? Então, voltando para tentando ver mais o paciente como um todo. A gente tinha uma visão antigamente muito mecanística, que se chama, ou seja, dividir e compartimentalizar o indivíduo de acordo com os órgãos e sistemas. Então, o médico ele tinha especialidade naquela área, o fisioterapeuta tinha especialidade naquela área. Então, quando olhava o indivíduo como um todo, não existia uma integração das áreas e das especialidades médicas para olhar esse indivíduo como um todo. Às vezes a gente estava tratando o rim, mas o problema era lá no coração, sei lá. E aí o farmacêutico ele entra nessa vertente de tentar olhar um pouquinho mais como um todo, porque a gente nunca vai dispensar um medicamento e só perguntar para a pessoa se você usa antihipertensivo, tá? A nossa obrigação é perguntar o que mais que usa, como é que é a vida desse paciente. Então, tentar melhorar, junto com um fármaco, né, um medicamento, a qualidade de vida desse paciente. Então, hoje em dia, a ideia, e dentro de alguns programas, por exemplo, assim, nos hospitais universitários, já existe um tipo de residência multiprofissional, que a gente chama. Então, todas as áreas estão começando a mudar o olhar para o paciente e integrar as áreas mesmo. E aí a gente percebe o quanto o farmacêutico é importante, porque ele vai estar ajudando justamente no tratamento, porque muitas vezes não existe melhora da qualidade de vida sem o uso de uma substância química, né? Então, seria mais ou menos isso. Você falou também sobre vários nichos aí que atua, né? O farmacêutico, a farmacêutica, né? Mas eu lembrei de um aqui, e aí você me disse se isso é mito ou verdade. Porque a gente tem alguns seguidores e seguidoras que é o pessoal, o grupo da estética aí, né? E é mito ou é verdade que a cosmetologia, a estética nasceu na farmácia? Nasceu, com certeza, sim, com certeza. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia, a estética é uma área que não só o esteticista pode atuar, né? Existem várias profissões que podem se especializar nessa área. E a cosmetologia, com certeza, veio da área farmacêutica pelo seguinte fato. Até eu acho engraçado esse ponto, porque
toda a parte da cosmetologia vai do tratamento com ativos, com produtos que a gente possa melhorar, então, o aspecto da pele, o aspecto de alguma região do corpo, ou até mesmo a funcionalidade daquela região. E eu acho muito engraçado que eles usam, então, esse termo de ativos, né? Então, quais são os ativos farmacêuticos? E nada mais é de ativos farmacêuticos, nada mais é do que os fármacos que a gente fala na farmacologia. Então, a única diferença é que os fármacos, eles servem para tratar uma doença, né? E os ativos, eles o objetivo do uso deles é melhorar alguma situação, enfim, não necessariamente um tratamento, né? A gente chama de tratamento estético, mas não necessariamente existe a obrigatoriedade de ser tratado, né? Mas com certeza veio completamente da farmácia. Justamente por essa coisa da gente poder manipular o medicamento, né? Manipular o fármaco. E aí a gente foi começando a se perceber que tanto a maquiagem quanto os produtos de beleza podem sim não ter esses fármacos, mas ter substâncias que vão ajudar muito na melhora do aspecto de uma região do corpo. Então, assim, eu acho que a clínica de estética perfeita tem que ter um farmacêutico e os esteticistas ali para ajudar não, né, para fazer o trabalho como um todo, porque o farmacêutico ele pode dar esses insights do quais produtos a gente pode usar, enfim, o conhecimento é um pouquinho mais enriquecido só pelo fato da gente conhecer um pouquinho mais sobre as moléculas mesmo, né? Então, acho que é perfeito, assim, um casamento perfeito da farmácia com a estética. Eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado. A clínica de estética perfeita tem que ter, né? A esteticista, o esteticista, farmacêutica e um administrador também, porque né? É verdade. Cada um no seu quadrado. Exatamente, estou fazendo floreando um monte a minha profissão, porque sou muito feliz com a minha profissão, então sou super puxa-saco, mas olha, vou dizer, a gente não aprende nada de como gerir alguma coisa. E a gente tem que pensar que o farmacêutico, diferente das outras áreas da saúde, vão precisar gerir muitas vezes sim, vão precisar gerir uma farmácia, eles vão precisar gerir uma indústria, e a gente não tem base absolutamente nenhuma na faculdade sobre isso. Então, assim, claro, né, eu só fiz a minha faculdade, mas eu sei dos currículos das outras universidades. Então, é importante a gente pontuar que a gente nunca vai poder querer ir para o mercado de trabalho e fazer tudo sozinho. Não existe isso. Aqui eu estava falando até agora do cuidado com o paciente, e o cuidado do paciente ele só vai ser completo se a gente tiver integração de todas as áreas da saúde. E a gente precisa, por exemplo, quer ver uma coisa bem importante em relação à tua área, que é o administrador, né, a administração? A gente precisa fazer, farmacêutico principalmente, controle de estoque muito assim, justinho, tem que estar certo, ponto do pedido, quanto que vai pedir, quantos que eu tenho que comprar daquilo ali, daquele fármaco, para não sobrar, para não ficar. Deixa eu me ajeitar. Exatamente. Então, assim, a gente tem mais ou menos essa noção só ali para gerir o estoque, mas se a gente não tiver próximo o suficiente de quem vai fazer essas licitações para comprar, enfim, e tem que ser casado, e a gente pensa muito só nas grandes áreas, né? A área da saúde, humanas, enfim, exatas. As coisas têm que estar juntas, têm que estar integradas. Não adianta a gente pensar que agora eu saí da faculdade de farmácia e vou poder montar minha farmácia sozinho. Não, tem que ter um acompanhamento, um aconselhamento por um profissional de uma área que tem o know-how para gerir, né? Você sabe que, por exemplo, a parte de administração de materiais é uma parte dentro da administração, né? Entraria a parte de controle de estoque e tudo mais. Existem só 6 coisinhas que a pessoa precisa saber. O problema é que a pessoa não sabe essas 6 coisas e faz com toda a melhor intenção do mundo, faz a gestão do estoque. Então, você tem que padronizar, você tem que codificar, você tem que simplificar, você tem que especificar, entendeu? Então, são 6 itens que você tem que ficar atento no controle de estoque,
que vão te dar um pouco mais de segurança nessa parte de gestão de materiais. Mas isso você aprende lá na administração, né? Então, Claro. acontece. Falando até que a gente misturou um pouco o assunto da... Ai, eu sou a rainha disso, tá? Peço desculpas. Quando eu vou falando da minha área, olha, é difícil me cortar, mas sinta-se à vontade. Não, eu também. E aí, quando a gente misturou, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, que eu quero aproveitar como uma comparação e ver se acontece na farmácia também. Sabe aquelas empresas que você está na rua no centro? Aí tem aquela lojinha que empresta dinheiro, que tem, normalmente é uma faixinha bem simples, ela não é... E aí você, infelizmente, vê um monte de idosos lá dentro. Porque eles têm um vínculo, eles têm uma questão de vincular aquilo na aposentadoria. Então a pessoa pega empréstimo e tal, e aí aquilo é descontado na aposentadoria. Uma vez, em Maringá, eu morava em Curitiba e visitava todo o Paraná e tal, e me ofertaram uma empresa dessa, para eu comprar uma franquia dessas. Não é para mim. Eu não me sinto nem um pouco bem emprestando dinheiro para idosos, né? Não é o que eu acredito que deve ser o caminho, né? Ainda mais para retirar uma parcela da aposentadoria. Então, não adentrei na proposta, mas fiquei curioso para o modelo de negócio. E a primeira pergunta que me veio à cabeça foi: mas vem cá, não concorre com o banco? Porque aqui tem todos os, né? O banco não tem essas linhas de crédito e tal. E um dos gerentes de banco lá da cidade era dono de uma das lojas franquias. E aí eu falei assim, ué, mas não... Ele, não, é que o idoso, a pessoa, ela tem medo do banco. Ela tem medo de ir ao banco, ela acha que lá no banco é tudo mais caro, mais complicado. A portinha da rua aqui é mais simples. E aí eu fiquei pensando se isso não acontece um pouco na profissão do farmacêutico, de, na verdade, mas não nesse ponto mais comercial, né? Agora mais na ideia do cuidado mesmo das pessoas. Ele não é mais acessível que a clínica, que o médico, que o hospital também? Esse é um grande ponto, assim. A gente tem que entender, a gente pode levar isso para diversos lados, né? Principalmente quando a gente fala de idoso, o que acontece? Muitas vezes o idoso, pela própria família, tá atarefada com o trabalho, o idoso ele começa num processo de se sentir, de certa forma, inútil, né? Então, parou de trabalhar, tem mais tempo em casa, às vezes esse tempo, hoje em dia já se fala mais, né? Mas antigamente não. Esse tempo de descanso, ele não é planejado. Então, assim, o idoso simplesmente senta na frente da TV e assiste TV o dia todo e não tem uma atividade, assim, uma rotina de atividades, né? Do nada ele estava lá trabalhando, tendo seu emprego, entrou na aposentadoria e parou completamente. Então, e aí, por não ter a companhia, por não ter uma atividade pontual para se fazer, o que é mais fácil? O idoso ele precisa ir no supermercado, ele precisa ir na farmácia comprar medicamento. E aí, pensando nisso, no supermercado ele não vai conseguir aquela conversa com a atendente, né? Um certo carinho mesmo, né? Um acolhimento. A gente fala muito dessa palavra, acolhimento farmacêutico. Então, no supermercado ele não vai conseguir isso. Na farmácia, ele pode chegar, sentar não, né? Geralmente vai ficar em pé, chegar lá na bancada do farmacêutico, no balcão da farmácia, e dizer, eu tenho esse problema porque isso começou quando o meu filho saiu de casa, enfim, e daí eu tomo esse remedinho aqui quando eu tenho uma tossezinha, enfim. E aí, aquilo, só o fato da própria conversa ali, seja com o atendente, que ele já vai pegando a manha também de como fazer, né? Porque na farmácia, no balcão da farmácia, tem um farmacêutico e o restante é atendente, né? Mas vai pegando a manha. O fato de ter a possibilidade de conversar com uma pessoa sobre a sua própria vida, naquela conversa ter uma importância,
Porque é diferente da gente, o idoso ir numa loja, qualquer loja, e conversar. Não, aquilo ali tem uma importância. Faz parte da profissão de alguém ouvir. Então, o farmacêutico, ele acaba sendo o profissional da saúde mais acessível justamente para esses idosos, principalmente para os idosos, porque ele vai estar, ele quer fazer isso, ele quer ouvir, ele quer ajudar, porque isso é natural do farmacêutico, e o idoso, ele quer ser ouvido, ele sente essa necessidade, ele precisa de companhia, ele precisa de um norte. Então, às vezes, o fato de passar na farmácia é um passatempo para o idoso, porque lá ele vai ser ouvido, lá vão dar atenção para ele. Então, acaba que a farmácia é um local de quase como se fosse terapêutico, assim. É terapêutico porque você pode buscar o medicamento, mas é terapêutico porque acaba que, lá vão me dar atenção para o que eu falar, né? Então, eu acho isso muito importante das farmácias, assim, das farmácias comerciais no geral. Desmistifica aquela cara de eu estou sendo atendido pelos hospitais, né? Muitas vezes o paciente fala justamente por estar nesse ambiente. E quando vai lá para o farmacêutico, acaba dando a conversa, vai num ritmo que ele acaba contando toda a verdade e a gente consegue ter mais meios de conduzir melhor a situação para aquele paciente. E, professor, assim, então, aproveitando que a gente já estamos falando dos idosos, né? Eu vi que em alguma matéria que aí mais de 80% dos idosos eles utilizam algum fármaco. É assim que fala? É fármaco mesmo? Fármaco. Fármaco. Fármaco com acento no A. Olha aí, fármaco. E então, utilizam isso. Então, imagina se. E ainda ali que significaria um quarto da produção estaria voltado para esse nicho aí. Então, quais são aí os cuidados específicos com o paciente idoso, nesse caso da farmácia aí, do farmacêutico? Então, Christian, tem algumas coisas bem importantes relacionadas ao cuidado com o idoso, né? Primeiro ponto é que o nosso corpo, se a gente for entender ele como uma máquina, toda máquina um dia vai começar a estragar. A senilidade, ou seja, a idade chegando, né? Naturalmente, alguns órgãos não vão funcionar tão bem. Existe uma série de modificações fisiológicas, ou seja, naturais, no corpo, que vão acontecendo com o passar do tempo. Todas essas modificações que eu falo, são no sentido assim, de como que eu vou absorver aquele fármaco, de como que, por exemplo, se eu estivesse falando de um fármaco top para aplicação na pele, a pele do idoso é completamente diferente da pele de uma pessoa jovem. Então, existem vários pontos no próprio corpo do idoso que leva a um cuidado maior, tanto na hora do prescritor fazer a prescrição, quanto mais ainda do farmacêutico em dizer qual é a melhor via, qual é o melhor horário, qual é o melhor forma farmacêutica. Existem vários idosos, por exemplo, que não sei se todo mundo tem essa noção, né? Mas assim, a gente tem dentro de uma gama de medicamentos, por exemplo, vamos falar em um medicamento por exemplo, paracetamol, que é bem simples, né? Um medicamento bem simples. Tem comprimido, tem xarope, tem vários tipos de formulação. Se aquela molécula de um determinado fármaco, ela é passível de existir em forma sólida líquida ou uma emulsão, por exemplo, a indústria farmacêutica vai fazer, porque sempre vai ter alguém que vai precisar de uma forma farmacêutica específica. Então, o farmacêutico, ele tem isso, de poder dizer assim, poxa, o idoso chega no balcão da farmácia e fala, eu tenho dificuldade de deglutição. Eu não consigo mais engolir aquele comprimido, às vezes é um comprimido, por exemplo,
de antibiótico, que eles são maiores, eu tenho dificuldade de deglutir. Por quê? Porque justamente a musculatura aqui, o esôfago já vai começar a ficar menos fortalecida, é natural, os anos estão passando, né? Então, cabe ao farmacêutico dizer, ó, a gente tem aqui esse mesmo medicamento em outra formulação, o senhor não prefere um xarope, por exemplo, enfim, uma suspensão. Então, o farmacêutico tem esse cuidado de poder manejar o tratamento. E outra coisa muito importante também, que às vezes é como eu disse no início do vídeo, né? Os médicos, classicamente têm a ideia de compartimentalizar, né? Então, eu trato só do rim, eu trato só do coração, eu trato só dos ossos. E aí, na hora de integrar todas essas medicações, o idoso ele vai ter problema em vários órgãos do corpo, em vários sistemas. E na hora de integrar, nem sempre existe uma conversa entre as especialidades médicas. E aí o farmacêutico vai fazer isso. Os idosos são extremamente polimedicados. O que isso significa? Que um idoso pode tomar até, 13 medicamentos, sabe? De uma vez só, em um dia. É muita coisa. Então, assim, o farmacêutico ele tem que receber um paciente idoso no balcão da farmácia, ou então chegou um paciente idoso para fazer uma cirurgia no hospital, tem que sentar e perguntar: o que o senhor toma? O senhor ou a senhora, né? O que o senhor ou a senhora toma? Qual é o horário da medicação? Sabe? Tudo isso e tem que ser bem analisado pelo farmacêutico. E mais ainda, uma coisa que a gente não falou aqui no vídeo ainda é ter cuidado farmacêutico é também saber explicar ao paciente o que ele precisa saber. A gente tem um conhecimento muito técnico, né? Conhecimento ali da formulação, como é que aquilo ali vai agir no corpo, em que receptor aquele fármaco vai ligar, que reações vão ser desencadeadas. Então, assim, o farmacêutico ele também tem que ter esse insight, acho que até um pouco diferente dos outros profissionais de saúde, de ter como explicar para um leigo a importância daquele tratamento. Dizer, ó, se você não tomar na hora certa, pode ser que não funcione. Se você não tomar de estômago vazio, pode ser que não funcione. E aí tu vai estar dando mais sobrecarga para o teu organismo, enfim. Então, se você tomar um vinhozinho à noite junto com o remédio, talvez ele não funcione. Exatamente, tem que tomar cuidado com às vezes até, a gente fala muito de bebida alcoólica com medicamento, mas muitas vezes leite é um problema. Tomar leite é um problema. Então, com o medicamento, né, no caso. Tem interações, então tem que falar de interação medicamentosa, tem que falar de efeito colateral, tem que ter o feeling para falar de efeito colateral, porque se tu falar assim para o paciente, olha, é possível que o senhor sinta uma sonolência, ou sinta dor de cabeça, que é um efeito adverso super comum, né? Pois pode ter certeza que na outra semana ele tá lá no balcão da farmácia falando: eu senti muita dor de cabeça, vou ter que parar com esse medicamento. Então tem que ter o feeling. Qual é o melhor momento de falar? Como é que eu vou espremer esse paciente para ele falar a verdade? Então tudo isso parece assim, parecem detalhes, mas é nos detalhes que a profissão farmacêutica se instala. Mais ou menos isso. Tem muita automedicação nesse mundo aí, professora? E qual que são eu sei que tem muitos, mas quais são os principais problemas da automedicação? Assim, Christian, eu acho que eu sou uma defensora ferrenha da medicação racional, uso racional de medicamentos, né? Então, assim, principalmente na minha profissão, já que eu não atuo como farmacêutica de fato, né, eu não estou dentro de uma farmácia, eu não estou dentro de um hospital, eu gosto de divulgação da minha área, adoro divulgar, então eu sempre me coloco à disposição para qualquer pessoa se sentir dúvida, venha me procurar. Eu não sou o grande oráculo que vai saber de tudo, mas eu sei onde pesquisar. Então, assim, o farmacêutico, a automedicação, ela acontece muito, 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 muito. E, às vezes, é só o fato de tu ter uma conversa com o farmacêutico
para que aqueles teus medos e a necessidade, tu verificar se aquilo é uma necessidade real ou se não precisa tomar nada, né? Então, assim, o uso indiscriminado, por exemplo, o clássico, né? Eu vou até falar desse, que eu acho que é o mais clássico de todos, de inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, todos esses, tipo, que vão melhorar a azia e refluxo, enfim, né? E esses aí acho que são a automedicação mais comum de todas, porque todo mundo usa assim, tô tomando esse aqui, tô tomando muito medicamento, então vou botar um omeprazolzinho junto para não doer o estômago. Mais um. Mas as pessoas não têm essa noção. Ao mesmo tempo que tem gente que deixa de tomar porque acha que tá tomando muita coisa, tem gente que vai botar mais umzinho, mas eu tô com uma dorzinha. Não espera, a gente tem que ter a noção, né, também, que o nosso corpo, ele pode lidar bem com situações aversivas, né? Então, assim, por exemplo, um resfriado, a gente vai tratar sozinho, não precisa tomar nada, né? Não tem a necessidade da gente ingerir uma substância. Mas é justamente nesses casos mais simples que a automedicação vai ser facilitada. Então, nos medicamentos de venda livre, é muito fácil a gente comprar. Todo mundo tem a sua farmacinha em casa, né? Com um anti-inflamatório, um analgésico, às vezes até aquela sobrinha de antibiótico, que isso aí é o calafrio do farmacêutico, né? A sobrinha do antibiótico primeiro que não deveria sobrar, né? Se não sobrou, tem alguma coisa errada, não fez o tratamento corretamente. E segundo, tomar metade só da dose recomendada só vai favorecer a resistência bacteriana. Então, é assim, essas sobrinhas de automedicação, né, que a gente acaba fazendo, são, nossa, muito complicadas. Às vezes a automedicação, ela vai ser desnecessária e às vezes ela vai ser prejudicial. Então, o desnecessário é mais fácil de manejar, né? Tomei um anti-inflamatório, não precisava, mas eu tomei. Ok, a gente pode manejar isso, né? Mas a prejudicial, que é justamente nesse caso de antibiótico e de outros medicamentos mais que podem, por exemplo, o idoso que é polimedicado, ele vai tomar um anti-inflamatório, ele não sabe que vai aumentar o risco de sangramento, tomando com os medicamentos que ele já toma. Poxa, no idoso aumentar o risco de sangramento é uma coisa grave. Ou da taquicardia. Daí vai parar lá no hospital achando que é alguma coisa séria que está, sei lá, se passando, e na verdade é só uma interação medicamentosa. Então, a automedicação é cheia de problemas. Se você tem a possibilidade de falar com um profissional de saúde para orientar melhor, faça, sempre faça. Tenha também o bom senso de saber assim, poxa, eu me dou melhor com esse analgésico, me dou melhor com esse anti-inflamatório, ou escolha duas opções que você se dá bem para fazer trocas, né? Dessa vez eu vou tomar esse analgésico, na próxima eu tomo esse. Para se conhecer melhor o seu corpo, né? Pergunte para o seu médico, vai no médico, pergunta, eu quero montar uma farmacinha dentro de casa para o dia que eu tiver dor de cabeça. O que eu posso tomar? Eu tomo todos esses outros medicamentos. O que eu posso tomar que não vai interferir? Ou então pergunta para o seu farmacêutico, né? Para que seja melhor administrar essa quantidade, essa gama de medicamentos. Tem gente aí tomando antibiótico para inflamação, infecção viral, né? Esse é outro. Também? Tem gente receitando também, né? O pior é isso, né? Tem gente receitando. Isso aí eu já descobri, né? Antibiótico é para infecção bacteriana, né? Para vírus não adianta nada. Não adianta nada. A gente tem que entender uma coisinha bem simples sobre os vírus, primeiro que os vírus não são seres vivos, né? Eles não são considerados seres vivos. Eles necessitam infectar e parasitar uma célula, seja célula bacteriana, de planta, fúngica ou animal, né? Para que eles se reproduzam. Então, o vírus, para a gente matar o vírus, o único jeito da gente matar o vírus é matar a nossa própria célula que está infectada.
Então, a gente chama que os medicamentos virais, eles são citotóxicos. Citotóxicos não no sentido de serem não seguros para a gente, né? Senão eles não estariam no mercado. Mas eles matam aquela célula infectada. Então, a gente tem que entender que o mecanismo, os antibióticos, eles vão matar aquela bactéria, aquela célula bacteriana, né? Eles vão, a gente, quando vai modelar um fármaco antibacteriano, a gente vai ver características daquela célula que só as bactérias têm e que não afete a nossa. Ou seja, o que aquela célula tem de diferente da minha que eu posso usar como alvo, posso considerar um alvo para aquele fármaco. Já os medicamentos, então, eles são específicos para bactérias. Os vírus não vão ter essas estruturas, né? Alvo de um fármaco. Então, não tem nada a ver, mas nada a ver, assim. Completamente não dá para não caiam nessa, por favor, porque tem farmacêutico que vai vender sim antibiótico para tratar doença viral, para tratar a parasitose. Vai vender, porque tem farmacêutico, a gente tem que entender que não é só farmacêutico, que é comerciante. É mais comerciante do que farmacêutico. E aí eles vão vender o que tu quiser comprar. Se quiser vender anticoncepcional para homem, eles vão vender, entendeu? É mais ou menos nesse ponto. Qualquer profissão tem isso, né, professora? Exatamente. Na verdade, qualquer profissão tem isso. Professora, caminhando aí para o nosso fim, nosso bate-papo maravilhoso aí, esclareceu um monte de coisa. Eu confesso que sou leigo, então me ajudou em vários pontos aí para eu também ter um aprendizado e entender algumas coisas. Só que antes da gente terminar, eu queria que você dissesse aí um filme ou um livro, porque você tem tá repleto aí, né? Um livro aí que tenha... Tem mais outro lado ainda. Que seja uma leitura agradável, que possa ser uma dica, que pode trazer bem-estar aí para as pessoas. Olha, deixa eu pensar aqui em algum dos meus favoritos. Eu acho que relacionado assim à área farmacêutica, tem um muito bom, já sei qual vai ser. Pega ele aí, professora. Peraí, só um pouquinho. Pronto, demorou, mas foi. Assim, é difícil livros que a gente tenha relacionados à área farmacêutica, existem alguns, mas eu sou uma leitora voraz de literatura clássica, né? E aí eu tenho 2 livros muito legais que falam sobre reflexões de maneira geral. Esse livro aqui, dá para ver? É um livrinho, se chama A Livraria Mágica de Paris. E esse aqui talvez seja o que tem mais a ver, assim, com um pouquinho mais a ver com a minha área, porque a história é de um senhor assim, de meia idade, né? Que ele usa os livros como uma terapia. Então, assim, é como se a livraria dele fosse uma farmácia. Então, as pessoas vão lá com um problema e aí ele receita um livro, porque ele já leu muitos livros, então ele é um leitor voraz, e aí ele vai lá e receita, acho que você tem que ler esse livro. Então é como se ele usasse os livros como medicamento para as outras pessoas. E fora isso, o que esse livro tem de mais lindo, assim, é a história que ele traz sobre o amor. Então tem um romance aqui por trás, um romance de certa forma mal sucedido, e ele fala
do amor de uma forma muito bonita, são palavras muito bem escolhidas, é um livro extremamente bem escrito. Essa autora, Nina George, aqui, ela é muito boa, tem outros livros dela também que são excelentes, muito bem escritos, e assim, é impossível não se apaixonar pelos personagens. Além disso, como ele vai usar os livros como se fossem medicamentos, ele vai trazer muitas referências que depois você pode procurar. Eu acho até que ele tem um finalzinho do livro onde ele traz todas as referências dos livros que ele usou para curar os personagens do próprio livro. Então, você vai ler esse livro e vai acabar tendo dica para um monte de outros livros. É super legal esse aqui mesmo. Que bom, professora. Só que você tinha um outro aí, você pegou, hein? Tenho, mas eu fiquei pensando, acho que eu já falei demais, é que eu adoro o livro. Esse aqui é um clássico, Apanhador no Campo de Centeio. Ele é um livro que ele não tem essa parte mais farmacêutica, vamos dizer assim, né? Mas ele conta, é um livro muito simples de ler, é um clássico da literatura e ele é super simples de ler. É a história da vida de um menino que ele tá se descobrindo o que ele é. É um jovem, está estudando ainda, e o interessante desse livro é que existem críticas sociais muito grandes aqui. E ele é um livro assim meio sem fim, é como se entrasse dentro da vida de um amigo teu, sabe? Assim, ele é muito bom, traz um aconchego muito grande, porque é muito próximo a descrição do autor, né? Ele te traz para perto da história, como se estivesse dentro do livro mesmo. É um livro muito bom, com críticas sociais extremamente legais, de verdade mesmo. É muito bom. Olha, prof, ótimas dicas de leitura, anotei aqui ela. Se quiser fazer um vídeo comigo sobre livros, querido, pode fazer. Podemos fazer, numa próxima temporada, podemos fazer só sobre livros. Eu tenho uma ideia de fazer pequenas resenhas, assim, em vídeo, sobre os livros que eu já li da minha área, né? Legal. Porque às vezes dá uma preguicinha de ler o livro todo, né? E às vezes Daí pode fazer um reminho, né? isso está na moda, inclusive. Lá tem o aplicativo 12 minutos, resumo dos livros. Tá? Eu ainda Sim. gosto bastante de ler o livro na íntegra, mas às vezes pode ser uma saída. Bom, professora, é o seguinte, obrigado, né? Foi Eu que muito agradeço. bom. Não é à toa que você é professora, porque você fala bem pra caramba. Ficou Muito obrigada. bastante didático, é bastante comunicativa também. Obrigado novamente. Novamente foi muito bom. Eu que agradeço. Porque não sou só eu. E como é que. Vamos lá. Não sou só. Não somente eu. É isso, né? E não somente eu. Muito bem. Somos todos garimpeiros do bem-estar. Isso aí. Tchau. Muito